A nossa batalha e a nossa luta nesse conflito dos séculos é contra Satanás. As forças do inimigo operam no mundo invisível. E eu lhes asseguro com certeza que Satanás tem despachado do seu quartel-general muitos e muitos anjos maus para instigar o povo de Deus, para criar conflitos no meio do povo de Deus, para criar problemas no meio do povo de Deus. E a Bíblia confirma isso, porque o homem da revelação, ele disse que viu o dragão irado contra a mulher e saindo para pelejar contra o restante da sua descendência, o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O diabo não está a pelejar contra a igreja, o diabo está só irado com a igreja. Porque a peleja dele é contra quem? É contra quem? Os membros da igreja, a descendência da mulher que é a igreja. Meus queridos, não é fácil lutar uma guerra onde a gente não pode ver o inimigo. Mas Paulo nos alerta que a nossa batalha é contra o poder das trevas que está no mundo exterior, no mundo invisível, que nós não podemos ver. Vocês sabem que outro dia eu estava lendo o testemunho de um rapaz que veio do satanismo. Existe uma religião chamada satanismo. Não é muito comum por aí, mas ela existe. E esse rapaz, ele era do satanismo e ele converteu-se à igreja adventista do sétimo dia. E ele disse no testemunho dele que vários satanistas iam na igreja no sábado, pela manhã, como visita. E ele disse que vários anjos maus eram despachados juntos com esses satanistas para criar um alvoroço nas crianças, para elas chorarem e ficarem gritando dentro do culto do santuário, atrapalhando o serviço sabático. E ele disse que várias vezes até os adultos eram assediados pelos anjos maus para estimular a conversa dentro do santuário, no objetivo de criar distúrbios dentro do serviço do Senhor. Mas ele disse que quando eles iam na quarta-feira na igreja, ele disse que eles não tinham sucesso. Por mais que eles se esforçavam para estimular as crianças e os pais, e mesmo as pessoas que frequentavam o culto da quarta-feira, ele disse, parecia que havia uma legião de anjos espirituais protegendo aqueles que estavam na reunião de oração, orando na quarta-feira. E ele disse, nós tínhamos um costume de ter um ritual de ir ao cemitério da cidade. E a gente chegava no cemitério da cidade e nós costumávamos desenterrar alguns cadáveres, e a gente abria o caixão daqueles que foram sepultados nos últimos 2, 3 dias, e a gente abria o caixão e colocava aromas dentro e oferecia cultos a Satanás. E eles disseram, nós subornávamos o coveiro, ele dizia quais eram as covas que haviam sido enterradas naqueles últimos 3 dias, e nós então fazíamos esse culto de adoração a Satanás no cemitério, abrindo corpos de pessoas que eram sepultadas. E ele disse, mas sabe de uma coisa? Depois de um certo tempo, a gente começou a perceber que havia alguns caixões que a gente tirava da sepultura e a gente não conseguia abrir. A gente botava o ferro com ferradura e não abria. E a gente fazia tudo e não abria. E aquilo foi começando a intrigar a gente. Porque haviam caixões que a gente abria, mas aqui e ali a gente tentava abrir um caixão para fazer o nosso culto a Satanás e a gente não conseguia abrir o caixão. Por mais que se esforçava, não abria. Depois de mais ou menos uns 3, 4 meses, aparecendo esses caixões que a gente não abria, nós resolvemos investigar de quem eram aqueles caixões. E fomos fazer uma pesquisa e descobrimos que todos aqueles caixões que não eram abertos, eram caixões de cristãos que haviam sido sepultados. E eu fiquei pensando, mas que Deus incrível esse que nós temos. Um Deus que protege até os mortos. Um Deus que cuida até dos mortos. Esse é o Deus que nós servimos. Queridos amados irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos para essa batalha. Para essa batalha do grande conflito. O conflito final. E nós estamos nos aproximando da final vitória. Da vitória dessa igreja.
do triunfo dessa igreja. Quando nós olhamos para o livro da Revelação, especialmente no capítulo 14 de Apocalipse, nós encontramos 3 anjos voando pelo meio do céu. E hoje à noite, amanhã à noite, quarta-feira à noite, nós vamos estudar o que realmente significa esses 3 anjos com suas mensagens extraordinárias. E hoje à noite eu quero falar a vocês o que realmente significa a mensagem do primeiro anjo em relação ao conflito final. Vamos abrir as nossas Bíblias na mensagem do primeiro anjo. Apocalipse, capítulo 14 e o versículo 6 e 7. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 6 e 7, nós encontramos aqui a primeira mensagem angélica. Livro de Apocalipse, no capítulo 14, e os versículos de 6 a 7, 6 e 7, diz assim a Bíblia: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das o quê? Das águas. Meus queridos, o ponto-chave da mensagem do primeiro anjo é o evangelho eterno e o juízo. Esses são os 2 pontos-chaves da mensagem do primeiro anjo. Somente uma compreensão plena do evangelho eterno pode despertar o povo de Deus para proclamar essas boas novas a todas as nações. O anjo voou pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno nas suas mãos. E o seu grito era de que a hora do juízo havia chegado. E de que era necessário dar esse alerta ao planeta Terra, de que Deus é o Criador, de que só Ele é digno de adoração. E a mensagem diz que esse toque precisava alcançar os 4 cantos da terra, toda tribo, nação, povo, língua, com a mensagem do Evangelho eterno. A mensagem é o Evangelho eterno. A razão é porque o juízo havia chegado. A mensagem não é o juízo. A mensagem é o Evangelho eterno. É por isso que nós precisamos entender o que é o Evangelho eterno. Se nós não entendermos o que é o Evangelho eterno, como é que nós vamos entender a mensagem do primeiro anjo? Não poderemos entender a mensagem do primeiro anjo se não entendermos o Evangelho eterno. Nós sabemos que em 1844 começou um juízo de investigação lá no céu. E esse anjo começou a voar a partir de 1844, anunciando que a hora do juízo de investigação no céu havia chegado. E como havia chegado a hora do juízo de investigação, que começou em 1844 e vai terminar quando a porta da graça fechar, em algum momento aí na frente, que nós não sabemos, o Evangelho eterno precisa ser pregado. A razão e a motivação para pregar o Evangelho eterno é que o juízo já iniciou lá no céu, esse juízo que está investigando a vida das pessoas. Mas, meus queridos, talvez a pergunta crucial do tema dessa noite é a seguinte: o que é o Evangelho eterno? O que é o Evangelho eterno? Se esse anjo voa no meio do céu tendo o Evangelho eterno, e a missão dele era proclamar o Evangelho eterno a toda tribo, nação, povo e língua, porque o juízo de investigação é chegado, o que é realmente o Evangelho eterno? É maravilhoso sabermos que a Bíblia tem a resposta. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 1 e o versículo 16. Paulo explica para nós o que é o Evangelho eterno. Livro de Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16, Paulo fala para nós o que é realmente o Evangelho eterno. Vamos ler Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16, a Bíblia diz assim: Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do quê? Do grego. Paulo diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o Evangelho eterno? O Evangelho eterno é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E ele diz assim, primeiro do judeu, depois do grego. Ele diz assim, primeiro os de dentro da igreja e depois os de quem? Os de fora. Se o Evangelho eterno é para salvar os de dentro e os de fora, é porque está cheio de gente dentro que não está salvo. Uau, isso é meio comprometedor, hein? Mas a mensagem diz isso. O Evangelho eterno é para os adventistas, aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho eterno, e é também para aqueles que estão lá fora. Paulo define o Evangelho eterno como o poder de Deus operando na vida do homem para salvá-lo. Um poder que se manifestará na vida do ser humano, provocando uma transformação no caráter dele. E eu pergunto para você, tem você sentido o poder do Evangelho eterno na sua vida? Você pode ter nascido adventista e estar dentro da igreja há muitos anos, e pode até ser pastor dessa igreja, sei lá mais o quê, e você ainda pode não ter aceitado o Evangelho eterno na sua vida. Porque o Evangelho eterno é um poder que entra na vida das pessoas e transforma o coração delas. E olhem o que diz o verso 17. O verso 17. O verso 17 diz assim, pois nele quem? O Evangelho eterno, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela o quê? Pela fé. No Evangelho, nós descobrimos a justiça de Deus. Quando nós aceitamos o Evangelho eterno, nós descobrimos a justiça de Deus. Uma justiça que substitui a justiça do homem. O que está acontecendo hoje dentro da nossa igreja é que as pessoas dizem que aceitaram o Evangelho eterno, mas elas continuam com a justiça delas. Elas continuam elas mesmas julgando as pessoas. Elas continuam fazendo aquilo que elas querem fazer, que elas acham que pode fazer, e elas não permitem que a justiça de Deus substitua a justiça dela. E porque o Evangelho só alcança seu coração quando a justiça de Deus substitui a sua justiça. E a justiça de Deus é um estado de espírito que reconcilia o homem com quem? E com o próximo. Essa é a justiça de Deus quando ela entra no coração do homem. Meus queridos, amados irmãos, o profeta Isaías compara a nossa justiça como um trapo de imundície. Um trapo se rasga facilmente. Nós usamos a nossa justiça para o discernimento, quando vamos discernir uma coisa, não é? Nós usamos a nossa justiça quando a gente quer julgar uma pessoa. Nós usamos a nossa justiça quando vamos fazer alguma decisão na nossa vida. Mas o Evangelho eterno, quando ele entra no coração do ser humano, a justiça de Deus se manifesta. E para a justiça de Deus se manifestar, é necessário o exercício da fé. Talvez um dos processos mais difíceis da vida cristã seja abdicar da nossa justiça e permitir que a justiça de Deus se manifeste. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos morrer para o eu. É por isso que Paulo diz que nós precisamos estar crucificados com Cristo. É a crucifixão do eu. O Evangelho eterno do primeiro anjo de Apocalipse, com a sua mensagem, se define nesse processo de transformação que o ser humano passa de permitir que Cristo viva em nós com a sua justiça e não com a nossa própria. E a grande mensagem do Evangelho eterno é que o justo viverá pela fé. Você precisa, pela fé, deixar Cristo e a sua justiça viver em você. Esse é o único meio pelo qual você pode ser salvo. É permitir que Cristo faça por você o que você não pode fazer. A mensagem do primeiro anjo fala que nós temos que pregar um evangelho eterno ao mundo pecador, de que há um poder disponível ao ser humano que pode entrar no coração de uma pessoa e pode transformar essa criatura numa nova pessoa em Cristo Jesus.
Essa é a mensagem do Evangelho Eterno. A mensagem do Evangelho Eterno é uma mensagem de transformação. A mensagem do Evangelho Eterno é uma mensagem de purificação. É uma mensagem de santificação. É o poder de Deus manifestado na vida das pessoas, transformando a vida delas. E o mundo lá fora vai olhar para a nossa vida e vai sentir que esse poder fez uma transformação na nossa vida. Isso é o Evangelho Eterno. Um Evangelho que se manifesta pela fé no sacrifício maravilhoso de Cristo Jesus. Meus queridos, voltando a Apocalipse 14:6, nós concluímos então que a primeira mensagem angélica que deve ser pregada ao mundo é a mensagem de que a injustiça da vida humana pode ser substituída pela justiça de Deus, mediante o sangue maravilhoso de Jesus Cristo. Amém? Esse é o Evangelho Eterno que a igreja tem que estar pregando. De que a injustiça humana pode ser substituída pela justiça de Deus. E olha, meus queridos, essa é uma mensagem que diz que quem é mau pode ser bom. Essa é uma mensagem que diz que quem está enfermo pode ficar são. Essa é uma mensagem que diz que quem está ferido pode ser curado. Essa é uma mensagem que diz que quem está triste pode ficar alegre. Essa é uma mensagem que diz que quem é infeliz pode ser feliz em Cristo Jesus. Quando o poder do Evangelho Eterno entra na vida do cristão, há uma transformação completa. E sabe de uma coisa? Às vezes eu penso que nós não experimentamos essa transformação. Tem havido tanta confusão em nosso meio. Tem havido tantos problemas em nosso meio. Tem havido tanta falta de seriedade e compromisso em nosso meio com as coisas de Deus. E parece que a gente não experimentou esse Evangelho Eterno. Parece que a gente não experimentou essa alegria da salvação em Cristo Jesus. Essa alegria da nova vida que o Evangelho Eterno dá na vida dos cristãos. Esse poder de Deus que é derramado na vida da pessoa, enchendo ela de poder, transformando ela, fazendo essa pessoa uma nova pessoa em Cristo Jesus. Meus queridos, o mais incrível é que Satanás sabe o poder que o Evangelho Eterno tem na vida do ser humano. Satanás tem trabalhado arduamente para criar um falso evangelho. Essa é a expressão. E é a Bíblia que fala. A Bíblia que diz que há um falso evangelho. Porque o anjo de Apocalipse diz que ele levava o evangelho eterno. Esse poder incrível que vai transformar a vida do ser humano. E Satanás, sabendo disso, ele criou um falso evangelho. E eu vou mostrar para vocês em Gálatas capítulo 1. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 14. E vocês vão ver que Satanás tem um evangelho dele também. É um falso evangelho. Ele quer ludibriar o verdadeiro evangelho eterno. E ele então criou o falso evangelho. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 1, e o versículo 6 a 14. Nós temos aqui uma leitura meio longa. Aqueles que estão sem Bíblia, se puder encostar na Bíblia do vizinho, se o vizinho puder partilhar a Bíblia com quem está ao seu lado e não tem, seria muito bom, porque nós vamos ler dos versículos 6 até o 14, é uma leitura longa, e eu não queria que você ficasse de cara para o ar, sem poder acompanhar a nossa leitura. Vamos lá, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 14, Paulo diz assim: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Paulo aqui está falando de um outro evangelho que não é o evangelho eterno. Ele diz assim: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Quer dizer, é alguém deturpando o verdadeiro evangelho. E ele diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Essa é uma expressão para falar de coisas excluídas, coisas separadas. Nós podíamos dizer que são coisas amaldiçoadas, ou a maldição, seja amaldiçoado. E o versículo 9 ele diz assim: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos ensinar um outro evangelho, além do que já recebeste,
seja anátema, seja amaldiçoado, seja colocado à parte. Pessoado a homens ou a Deus? Pergunta Paulo. Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pois já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zelosos das tradições dos meus pais. Meus queridos, é maravilhoso. Olhem só, no versículo 10 e 11, Paulo fala de um evangelho segundo homens. Não é um evangelho segundo Deus. Paulo aqui não está falando do evangelho eterno, mas ele está falando do falso evangelho. Satanás inventou o falso evangelho para confundir os cristãos. O falso evangelho, ele não nega o sacrifício de Cristo. O falso evangelho não nega a justiça de Cristo. O falso evangelho, ele não nega o sacrifício de Cristo. O falso evangelho não nega a volta de Cristo. Mas quando chega na hora da prática, o que prevalece é a justiça do homem. É a nossa própria justiça. Nós somos adventistas, guardamos o sábado, aceitamos a palavra, estamos dentro da igreja, mas quando chega a hora de viver o evangelho na prática, a justiça que predomina é a nossa justiça, não é realmente a justiça de Cristo ou a justiça de Deus. E esse é o falso evangelho que Satanás está introduzindo no meio da igreja. Meus queridos, no falso evangelho as pessoas lutam por supremacia, as pessoas lutam por cargos, as pessoas lutam por posições, as pessoas lutam por poder. No falso evangelho nós encontramos bajulação, favorecimento. Paulo menciona isso aqui indiretamente, porque ele diz assim: eu não estou aqui a agradar homens. Eu não trabalho na igreja para agradar homens. Eu não trabalho na igreja para agradar o pastor. Eu trabalho para servir a Deus. Há irmãos, às vezes, que quando estão na sua lida dentro da igreja e encontram obstáculos e dificuldades, abandonam a função e o cargo, às vezes magoados ou chateados, pensando que está trabalhando para a igreja ou para pastor, esquecendo que está renunciando à causa de Deus. Eu sempre tenho dito nas igrejas que eu tenho passado, que as pessoas, quando são eleitas por um cargo, pela comissão da igreja, tomem muito cuidado em renunciar, dizer não quero. Porque alguns, no afã de não querer, podem estar renunciando a trabalhar para Deus e estar renunciando o próprio Deus. Ellen White disse que a Assembleia da Igreja Reunida é a voz de Deus. E eu realmente creio que Deus tem falado através de muitas cabeças. E não estou aqui dizendo que às vezes o inimigo não se intromete pelo meio, mas quando ele faz isso, Deus conserta, nem te preocupa. Nem te preocupa, porque eu mesmo sou pastor e eu às vezes já fui numa direção que não era a que Deus queria, e eu me meti pelos pés ou pela minha cabeça por aí à frente, e lá na frente Deus me pegou e consertou tudo que estava errado. E eu dou graças a Deus por isso. Alguns aí ficam querendo levantar a bandeira da oposição quando vem uma decisão que não é como ele quer. Mas por quê? Se alguém entrou no caminho errado, não se preocupe, Deus está ali na frente para consertar o rumo. E às vezes disciplinar quem levou para o rumo errado. Mas há alguns que querem ser heróis. Querem ser heróis e se levantam e fazem guerra e criam problemas. E, meus queridos, essa obra não pertence a homens. Essa obra é de Deus. No Evangelho eterno, o poder de Deus é manifestado e não há conflitos. O conflito é contra Satanás. O conflito é contra o inimigo. Nós temos que compreender que o falso evangelho, ele tem levado a igreja a uma mornidão espiritual. Nós estamos dentro da igreja querendo tirar proveito da obra do Senhor. Estamos dentro da igreja querendo tirar proveito para nós. Pensamos que a igreja é um clube social. E é por isso que às vezes alguns vêm com a roupa tão estranha para se apresentar para os outros olharem. E muitas vezes esquece que devia botar roupa para vir à presença do Todo-Poderoso.
Quando você for vestir a sua roupinha para vir à igreja, vá no espelho e olhe para o espelho e diga: Senhor, isso aqui está aceitável a Ti ou não está? Não vá para o espelho pensar se os rapazes ou as mulheres vão achar você bonito com a sua combinação. Não vá. Você olhe para o espelho e diga: Senhor, Tu vais me aceitar na Tua casa se eu for vestido dessa maneira. Meus queridos, às vezes eu fico triste, sabe? Porque há algumas pessoas que quando vão para os casamentos vão tudo arrumado, mas vem para a igreja aí de calça jeans, de camiseta e de qualquer jeito. Olha, sabe, quando a visita vem, ou uma pessoa vem, Deus conhece o coração, Deus sabe, né? A roupa que você vai para os casamentos e para as festas que são convidadas, e as roupas que você aparece aqui toda semana, Deus sabe teu coração. Eu não estou aqui para julgar você, nem julgar ninguém, mas eu sei que Deus sabe disso. Nós temos que compreender que o poder de Deus quer fazer uma transformação em nosso coração, fazer de nós novas pessoas em Cristo Jesus. Satanás tem trabalhado dentro da igreja para destruir a igreja. E as armas de Satanás não é a perseguição mais não, irmãos. A arma de Satanás é a camuflagem. É tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus o diabo tem matado, explodido bombas, derrubado prédios. É tudo em nome de Deus agora. Mas Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não pense porque você tem a carteirinha assinada como membro da igreja adventista e sentado nos bancos da igreja e tendo os seus cargos aqui, que você está com o passaporte carimbado para o céu. Há uma obra muito grande que Deus quer fazer na sua vida, que só o poder do Evangelho eterno pode fazer. E você precisa permitir Deus fazer, você precisa permitir essa transformação. Satanás tem levado a igreja a conflitos, tem levado uns para a banda do fanatismo, e tem levado outros para a banda do liberalismo. Isso está uma loucura. Nós vamos numa igreja e pode tudo. E a gente vai noutra igreja e não pode nada. E ninguém já sabe mais o que pode e não pode. E nós começamos agora a olhar para a vida cristã como uma vida do que pode e o que não pode. Meus queridos, nós somos bons adventistas e péssimos cristãos. Nós precisamos aprender a ser discípulos de Cristo. Nós precisamos aprender a caminhar ao lado de Cristo. Nós precisamos aprender a ser cristãos e dar um testemunho de cristão e viver como cristão. E as pessoas que olhem para nós vejam cristãos e não adventistas. Mas infelizmente, meus queridos, nós temos abraçado o falso evangelho de Satanás, porque ele é mais conveniente. Porque o poder do evangelho eterno, quando ele entra no coração, ele transforma. Ele faz de você uma nova criatura. Ele faz de você uma pessoa cheia de amor. E tem faltado muito amor na nossa igreja. Oh, meus queridos, amados irmãos, Paulo sabia que o antídoto para o falso evangelho era a justificação pela fé. Porque Paulo sabia das suas limitações. Paulo sabia das suas limitações. E nós sabemos das nossas limitações. E Paulo dizia: há coisas que eu não posso fazer. Em seu desespero, uma vez ele disse assim: miserável homem que eu sou, quem livrará esse corpo dessa morte? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, é aquilo que eu... Era uma luta. Mas eu gosto de ler os escritos apostólicos do São Paulo, quando ele diz assim que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive. Esse é o poder do Evangelho eterno. Esse é o poder do Evangelho eterno. Essa é a mensagem do primeiro anjo que tem que ser pregada a toda nação, tribo, povo e língua. E a razão porque a igreja não prega o Evangelho eterno é porque ela não vive o Evangelho eterno. É por isso que Paulo diz que é para o judeu e para o grego, é para o adventista e para o não adventista. Porque as nossas igrejas estão cheias de pessoas que estão convencidas da verdade, mas realmente não estão convertidas à verdade. Meus queridos, amados irmãos, declaração forte de Jesus quando ele disse que o cumprimento da lei é o amor. Nós às vezes nos orgulhamos tanto de podermos estar cumprindo a lei, mas não conseguimos amar. Não conseguimos amar. E eu, quando fui vosso pastor, contei uma história para vocês que aconteceu comigo. E alguns aqui já ouviram, mas eu vou contar ela de novo, porque tem muita cara nova aqui. E para esses aí que não viram,
Eu vou contar. Os mais velhos que já ouviram essa história me perdoem, tenham um pouquinho de paciência. Eu era pastor em Massachusetts. E eu tinha uma ovelhinha no meu rebanho que ela gostava de chupar o sangue do pastor. Ela não era vampira não, mas fazia isso muito bem. Cada vez que ela aparecia, eu me dava um frio na espinha. Eu falei, ô meu pai, lá vem a irmã, vou chamar de Manuela, não era o nome dela não. Falou, meu pai, lá vem a irmã Manuela. Quando ela aparecia, minha esposa dizia, olha, vai devagar, calma aí, hein. E ela vinha e reclamava, e aquilo era uma dor de cabeça, um problema. Aquela irmã não me largava do pé. E eu ficava desesperado com ela. Bem, um dia, era um mês de maio, e no Atlantic Union College, eles fazem a formatura do lado de fora, no gramado, bem grande, aquilo tudo bonito. Era a formatura do curso de teologia. E eu botei meu paletózinho, minha gravata, fui para debaixo de uma árvore bem frondosa, era um dia ensolarado. Eu fiquei lá assistindo a formatura, né? E daqui a pouco eu olhei assim para a direita, meio longe, e lá vinha a irmã Manuela. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, por favor. Ela, pastor, e vinha, era assim, não maltratava não. Era tudo com carinho e com amor e tome a lenha. Um tipo de irmão interessante ela, eu nunca tinha lidado com isso. Pastor, e me abraçava e fazia aquela festa. Pois olha, pastor, eu vim aqui te falar uma coisa hoje. Eu falei, o que é, irmã? Ela falou, olha, é uma coisa muito séria, mas que você precisa ouvir. Eu falei, mas o que é? Eu falei, já vem coisa aí, né? E ela disse assim, olha, você sabia que você é um grande pregador e você prega muito bem, mas você não dá para ser pastor. Eu não dou para ser pastor? Não dá. Você não dá para ser pastor. Você está na profissão errada. Mas irmã, eu já sou pastor há 13 anos. Quer dizer, isso faz muito tempo. Hoje eu estou com 27. Já faz tempo que isso aconteceu. A irmã já tem 13 anos de pastorado. Eu tenho pastoreado várias igrejas. Já fui departamental de jovens. Comecei a falar meu currículo maravilhoso. Grande currículo esse, hein? Mas o ser humano é assim. Ele pega as coisas desse tamanho e faz desse. Em prol da causa dele próprio, né? É assim o adventista, o cristão não. Bem, eu cheguei lá, ela olha para mim assim e falou assim, não, você não... Eu falei, irmã, que isso, eu sou pastor e cuido das igrejas, faço meu trabalho. E ela disse, mas por que a irmã está dizendo então que eu não sirvo para ser pastor? Ela falou, olha pastor, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Você ama muito o ministério. Você ama muito o ministério, você ama muito a pregação, você ama muito a igreja, você ama muito a organização, e você ama muito a sua família, você ama muito a igreja adventista, você ama muito ser denominacional, você ama, ela foi dizendo, eu não lembro todas as coisas que ela dizia que eu amava muito, né? Mas no fim ela disse assim, mas tem uma coisa que você não ama, e por essa coisa você não pode ser pastor. Eu disse, o que é? Ela disse, você não ama as ovelhas. Você não ama as ovelhas. E você não pode ser pastor porque você não ama as ovelhas. Pastor que não ama as ovelhas não pode ser pastor. Eu falei, irmã, que é isso, irmã? Claro que eu amo as ovelhas. E aí ela deu uma risada, me abraçou e entrou na conversa, deu a espinhada e foi embora. E eu fiquei ali encostado naquela árvore assim, já estava meio baixo, baixei mais um pouco. Olhei para o céu azul e eu falei, Senhor, será que eu não amo mesmo as ovelhas? Bem, eu fui embora para casa, passou a semana. No sábado seguinte, era o pastor da igreja de Framingham, Massachusetts. Eu falei para minha esposa, ela arruma os babies aí, porque nós vamos chegar cedo na igreja, eu vou abrir a igreja esse sábado. Quando deu 8h30, eu estava abrindo a igreja, organizando tudo, fiquei na porta. Quando a primeira ovelha apareceu, eu já estava lá todo sorridente. Feliz sábado! E abracei o irmão. E todo mundo, ai, que surpresa, o pastor hoje na recepção. Eu falei, pois é, e tal, e abraçando. E o povo ia passando, e a igreja toda chegando. Era o comentário no sábado na igreja, que é que o pastor estava recepcionando o povo. Mas sabe, irmãos, eu vou ser honesto para vocês. Eu, às vezes, até falo isso com vergonha, mas é verdade.
Eu estava ali tentando provar para mim mesmo que eu amava minhas ovelhas. Por isso eu acordei cedo naquele sábado, levantei as crianças cedo, a mulher e tudo, e cheguei ali. Eu queria mostrar para minhas ovelhas que eu amava. Ninguém sabia do que tinha acontecido, eu e a irmã Manuela. Mas eu queria dizer para mim que eu realmente era um bom pastor. Eu realmente era um pastor que amava as minhas ovelhas. Mas vocês sabem de uma coisa? O tempo foi passando. E aquele negócio começou a crescer na minha cabeça. Você ama as ovelhas ou não ama? Será que você ama mesmo as suas ovelhas? Meus irmãos, levou vários meses. Até que finalmente eu fui deixando, comia menos, dormia menos. Minha esposa começou a ficar preocupada. Aquilo parece que se tornou uma obsessão na minha cabeça. Será que eu amo as ovelhas ou não amo mesmo as ovelhas? Finalmente, uma madrugada depois, vários meses depois, às 3 horas da manhã, com muitas lágrimas nos olhos, eu caí ao pé da minha cama. E a minha esposa lembra bem dessa noite. E eu ali com lágrimas me ajoelhei e disse: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. A irmã Manuela está certa, eu não amo as ovelhas. Eu amo muito a minha posição, eu amo muito a minha pessoa, eu amo muito o meu poder, a minha autoridade, eu amo muito pregar, eu amo tudo. Mas eu realmente não amo as ovelhas. Olha, meus queridos, ali eu comecei uma jornada muito difícil. Uma jornada que até hoje eu estou lutando por ela. Não é fácil aprender a amar os outros. Só Jesus pode ensinar isso. Só Cristo em nós pode fazer nós amarmos realmente uns aos outros. Essa é uma coisa que só Deus pode fazer por você. Se você realmente não permitir que o poder do Evangelho eterno entre de você e domine você, você vai viver a vida dominado pelas circunstâncias. Porque alguém te fere e você guarda a ira no coração contra aquela pessoa e aquela ira começa a te dominar. As circunstâncias da vida adversa começam a dominar você. E você já não é mais dominado por Cristo. Porque o teu coração está cheio de ódio. O teu coração está cheio de raiva. O teu coração está cheio de insatisfação. O teu coração está cheio de coisas contra a igreja, pessoas, organizações. E você começa a ter o coração dominado por esses sentimentos malignos de Satanás. E Cristo já não está mais aí. E é por isso que você não é feliz, é por isso que você não sente a alegria da salvação, é por isso que você não sente mais o gozo da vida cristã, é por isso que você vive de mau humor pelos corredores da igreja, porque você não está mais dominado por Cristo. E essa é a mensagem do Evangelho Eterno. A mensagem do primeiro anjo é que Cristo pode transformar você, é que Cristo pode fazer de você uma nova criatura, e nós precisamos anunciar essa mensagem, porque o juízo está aí, e nós precisamos ser puros, santos, fiéis, leais, íntegros ao nosso Deus. É engraçado que quando a gente olha para a Bíblia está cheia de justificação pela fé. Justificação pela fé é salvação mediante substituição. Isso é justificação pela fé. Quando a gente olha para o jardim do Éden, a gente vê o cordeiro dando a pele no lugar de Adão. Quando a gente olha para o altar do Monte Moriá, a gente vê um cordeiro morrendo no lugar de Isaac. Quando a gente olha para o Egito, nós encontramos os umbrais da porta melados de sangue, salvando os primogênitos israelitas. Quando a gente olha para o deserto e vê as pessoas morrendo picadas pelas cobras, a gente vê a serpente de bronze salvando aqueles que olhavam a serpente de bronze. É salvação pela substituição. É salvação por um terceiro elemento vindo e resgatando. É isso que Cristo quer fazer por você. É isso que Cristo quer fazer por nós. Essa é a mensagem do Evangelho Eterno. Essa é a verdadeira mensagem do primeiro anjo, que precisa ser pregada dentro da igreja e precisa ser pregada fora da igreja. Segundo São Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16. Sabe, meus queridos, não é suficiente conhecer a Deus. Não é suficiente. É preciso experimentar a Deus. Abraão, ele conhecia Deus. E foi por conhecer a Deus que ele pegou o único filho que ele tinha e foi para o Monte Moriá. E vocês não pensem que foi fácil, não. Porque o demônio estava dizendo assim: olha,
essa mensagem não vem de Deus. Porque se Deus deu o filho da promessa e disse que a tua descendência vai ser igual às estrelas do céu, Deus não pode estar mandando tu matar a tua descendência e que vai trazer a tua descendência como as estrelas do céu. Tinha lógica? Tinha lógica? Tinha lógica. Satanás estava ali subindo, ele pedia assim, olha, é verdade, tem lógica, eu não vou matar. Se eu matar o menino, como é que vai ter descendência igual às estrelas do céu? Abraão conhecia a Deus. E por conhecer a Deus, ele foi fiel a Deus. Ele foi até o Moriá. Mas Abraão só teve uma experiência com Deus quando ele pegou o cutelo para matar o filho. Ele foi no ponto máximo da dor. Ele foi no ponto máximo do sofrimento. E quando ele estava no auge da dor e do sofrimento, da tribulação, da angústia, da aflição, Deus salvou. E ele teve uma grande experiência com Deus. E aí sim, Abraão se tornou um novo homem. Daí para frente, Abraão não tinha dúvida do Deus que ele servia. Você quer ter uma experiência com Deus? Prepare-se para sofrer. Você quer ter uma experiência com Deus? É no meio da dor e do sofrimento. Confie nesse Deus, ainda que você tenha que perder a sua vida. Confie nesse Deus, ainda que você tenha que botar o seu filho no altar e ele venha falecer. Mas confie nesse Deus, porque esse Deus não falha. Esse é um Deus que tem poder para transformar. Esse é um Deus que tem poder para erguer a cada um de nós e fazer a glória do Senhor resplandecer em nossa vida. Abraão não conhecia só a Deus. Abraão teve uma experiência com Deus. E a nossa igreja está cheia de cristãos que não têm experiências com Deus. Quando você tiver uma experiência com Deus, sua vida vai mudar. Você não será mais o mesmo. As pessoas vão olhar para você e vão ver em você uma pessoa que caminha com Deus. Sabem, meus queridos, o poder do Evangelho eterno é fulminante para destruir o pecado. Quando a gente permite que o poder de Deus, que é o caminho para a salvação de todo aquele que crê, o pecado não resiste. Satanás não pode contra isso. É por isso, irmãos, que nós precisamos olhar para a mensagem do primeiro anjo. Porque ele voou pelo meio do céu. E a mensagem dele é uma mensagem de transformação. Uma mensagem de redenção. Uma mensagem de resgate. Uma mensagem de poder para transformar a cada um de nós e aqueles que estão lá fora. E a razão da pregação é que é chegada a hora do juízo. É chegada a hora do juízo. Mas, meus queridos, é interessante de que o texto bíblico, vamos ler o versículo 7. Eu queria voltar a ler com vocês o versículo 7. Apocalipse 14, 7. Diz assim: dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes da o quê? Queridos amados, é simplesmente incrível o que a palavra de Deus diz aqui. Aqui, a palavra de Deus fala a atitude da igreja diante da seriedade dessa mensagem. Qual é a nossa atitude diante dessa missão de pregar o Evangelho eterno? Qual é a nossa atitude? Primeira atitude, temer a quê? Temer a Deus. Aqueles que vão pregar o Evangelho eterno, aqueles que vão viver o Evangelho eterno, eles vão temer a Deus. À medida que o fim está chegando, os homens estão perdendo o temor a Deus. A vida religiosa está sendo tratada de uma forma leviana. Nós estamos numa mornidão terrível. Às vezes eu fico pensando assim, eu tenho procurado estudar as profecias. Depois que aconteceu essa crise aí, desde outubro do ano passado, eu comecei a estudar mais as profecias e corri para Apocalipse e estou lendo tudo que posso e vendo as notícias. E eu estou interessado para ver o que vai acontecer, certo? E eu acho que cada um de vocês deviam fazer a mesma coisa, porque agora é a hora de buscar o conhecimento. Agora é a hora de se preparar. E para se preparar, a gente tem que estudar. E eu digo para vocês, claramente, de que nós, à medida que a gente vai estudando mais as profecias, a gente vai comparando os fatos e vendo o que está acontecendo no mundo de hoje, nós realmente começamos a chegar à conclusão de que Jesus está às portas. E eu louvo a Deus porque
nesses 4, 5, 6 meses que eu estou estudando, eu encontrei mais 3 ou 4 pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu. Mas eu só encontrei uns 3, 4. Pode ter certeza disso. Eu só encontrei mais uns 3, 4 que estão preocupados. Eu não estou aqui julgando que nós somos melhor porque estamos buscando. Mas eu estou só dando um exemplo para vocês de que chegou a hora de parar de viver essa vida religiosa morna que nós estamos vivendo. Chegou a hora da gente colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Chegou a hora da gente permitir que o Evangelho eterno produza uma transformação aqui dentro. E nós realmente nos tornamos novas pessoas e novas criaturas. E começamos a viver esse Evangelho que temos que pregar ao mundo lá fora. Parece que estamos perdendo o temor a Deus. Nós estamos perdendo o temor a Deus. Nós estamos amando as coisas do mundo e estamos gostando das mesmas coisas do mundo. Nós não podemos, irmãos. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ir à luta, em nome de Jesus, para alcançar a vitória contra essas coisas. A casa dos cristãos está impregnada do demônio vindo pela televisão com aquelas mensagens incríveis, que agora vem até pelos comerciais. O diabo manda as mensagens dele até pelos comerciais. Outro dia estava vendo os desenhos das crianças impregnados de mensagens satânicas na cabeça dos nossos filhos. Nós nem sabemos direito realmente o poder que o diabo tem dentro da nossa casa quando a gente bota aquela televisão. É preciso tomar muito cuidado. Há outros que acham as novelas lindas da Globo. Não é? Eu não vejo nada demais em ver novela. Novela não me afeta, não faz nada. Meus queridos, a novela realmente não faz nada. A única coisa que a novela faz é fazer você ficar infeliz com a tua vida. É só isso. Porque a novela vai te mostrar uma vida mais feliz do que a que tu tem. Só que aquilo é uma novela. E a tua vida não é uma novela. A tua vida é uma realidade. Nós às vezes perdemos tanto tempo com televisão, com internet, com tanta coisa, e nos esquecemos do essencial. Vai chegar o dia que a gente vai largar a televisão, vai largar a internet, e ainda vai jogar os dólares pela rua, e vai querer ouvir a palavra de Deus, e não vai ter a palavra de Deus para a gente ouvir. E agora é o tempo. É o tempo de permitir que o poder do Evangelho nos transforme. Nós estamos perdendo a noção do pecado. Cada dia você devia terminar o dia, pegar uma folha de papel e dizer assim: eu vou escrever aqui nessa folha de papel todos os pecados que eu cometi hoje. E escreva para ver quantos pecados você cometeu. Ou então você vai descobrir que é santo e não sabia. Mas você tem que escrever. Faça essa disciplina toda noite. Talvez no primeiro dia você não vai ter nenhum pecado para escrever. Mas eu te garanto que depois de uma semana forçando a barra e todo dia querendo escrever teus pecados, você vai achar um monte de pecado diariamente que você comete e nem percebe. E se você não tem memória boa, leva uma cadernetinha de pecado dentro do bolso. Cada vez que cometer, anota o pecado. Se você não sabe o que é pecado, você não tem necessidade de um Salvador. E se você não tem necessidade de um Salvador, você tem necessidade de estudar a Bíblia. Para que eu vou estudar a Bíblia se eu não preciso de um Salvador? Se eu me sinto justo? Se eu passo o dia e acho que não pequei, que eu estou ok aos olhos de Deus, que eu estou pronto para enfrentar um tribunal? Essa é a razão porque a igreja está tão fria e indiferente. Que a igreja não sabe mais o que é pecado, ninguém se sente pecador, ninguém sente necessidade de um Salvador e ninguém busca mais a Jesus. A partir do momento que você sentir necessidade de salvação, a partir do momento que você se sentir pecador e souber os pecados que você está cometendo, você vai se ajoelhar, vai pedir perdão, vai fazer confissão, vai buscar Deus na tua vida e vai buscar salvação. E isso é o Evangelho eterno. É essa transformação que Deus vai fazer na sua vida. Nós estamos perdendo o temor a Deus sem perceber. Engraçado que o anjo diz que a atitude daqueles que vão pregar o Evangelho eterno é dar glórias a Deus. Temer a Deus e dar-lhe glória. A vida do cristão tem que glorificar a Deus. Nossos lábios devem dar glórias a Deus, mas nós temos silenciado. Nós temos silenciado. O nosso testemunho aí fora não tem glorificado a Deus. Eu só falta morrer quando o empresário diz para mim: pastor, eu já tentei empregar todo o pessoal da igreja que estava desempregado, mas agora eu não quero ver adventista na minha empresa. Eu não quero ver adventista na minha empresa. Toda vez que eu trabalhei com adventista, me passaram a perna, me enrolaram, fizeram isso, fizeram aquilo. Eu morro quando eu escuto essas declarações.
Falta uma obra de conversão em nosso coração. Há pessoas endurecidas com seu coração. Elas não perdoam. Elas vivem uma vida miserável aos pés de Satanás, porque guardam o rancor e a ira dentro da alma e não têm uma atitude perdoadora e de humildade aos olhos de Deus. Meus queridos, amados irmãos, a mensagem continua dizendo assim: e adorai. A atitude dos que vão pregar o Evangelho é temer a Deus, é uma vida cheia de glória e também adorar. Adorai. Meus queridos, a adoração é o reconhecimento constante da nossa gratidão ao Criador por sua criação e manutenção. Está cada dia mais difícil trazer adoradores à casa de Deus para adorar. Há muitos que estão vindo à igreja como obrigação. Eles veem a igreja como uma obrigação. E esses que veem a igreja como uma obrigação reclamam do sermão, reclamam do abanhado da calça do pastor, reclamam da gravata do pastor, reclamam de tudo. Reclamam de tudo. Vêm para a igreja para ver os defeitos dos outros. São cristãos que vêm para a igreja por obrigação. Chegam atrasados quando chegam. É um problema sério. Não há mais o gozo e a alegria da salvação no meio das pessoas. Nós estamos perdendo o senso da presença de Deus na igreja. Há pessoas que vêm à casa do Senhor vestido como se fosse para o trabalho. Há outros que vêm à casa do Senhor como se fosse para o campo de esportes. Nós precisamos tomar um pouco de cuidado com isso. Muitas vezes isso mostra o completo senso, a perda completa do senso da presença de Deus nesse santuário. Isso aqui é a casa de Deus. E alguns vão perder a salvação por uma coisa tão simples, por irreverentes dentro da casa do Senhor. Não souberam se portar na presença do Senhor. Não souberam se vestir decentemente para vir à casa do Senhor. E vão perder a salvação. Porque, meus queridos, quando nós entramos nesse santuário, nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Às vezes eu penso que Deus devia mandar uma fumegada de fogo lá de cima e consumisse uns 2 ou 3, e daí para frente todo mundo ia entrar aqui perfeitamente bem. Às vezes é um converseiro e uns estão falando das casas que arrumaram 2 casas e outros perderam 3 casas e outro está desempregado, e o santuário do Senhor fica igual ao mercado do tempo quando Jesus entrou chicotando todo mundo. Quem sabe Deus mandasse um dia só um fogo queimar uns 2, 3, todo mundo não entrava aqui na maior reverência no santuário. Nós estamos vulgarizando a nossa fé. É isso que tem acontecido dentro da igreja adventista. Uma igreja que tem recebido grande luz, mas não tem andado nela, diz a serva do Senhor. Meus queridos, amados irmãos, o tempo agora é de reforma e reavivamento. Quem não está disposto a fazer isso na sua vida, a porta da igreja está ali. E há milhares de igrejas por aí que estão dispostas a entretener você, a dar o que você quer. Mas o povo do advento tem uma missão. O primeiro anjo voa pelo meio do céu. O juízo já está aí. Nós temos que anunciar o evangelho eterno. Precisamos desse evangelho, dizer às pessoas que o poder de Deus pode transformá-las da enfermidade do pecado. E a última atitude daqueles que vão pregar o evangelho eterno é reconhecer o Criador. Reconhecer o Criador. Nós temos que reconhecer que Deus é aquele que fez o céu, a terra e o mar. Nós somos mordomos e não proprietários. Satanás nos induz a pensar que nós somos proprietários. E é por isso que alguns até não gostam de ouvir falar sobre o dízimo. Alguns até que não gostam desse assunto de dízimo. Mas eu lhes digo, essa é uma grande tentação. Porque quando você não é fiel na devolução dos 10 de Deus, você está se dizendo como proprietário, não mordomo. O que caracteriza você, mordomo, é essa devolução dos 10. Se você não faz ela, é uma escolha sua. Você não está reconhecendo Deus como teu Criador. E isso é extremamente perigoso. Sabe, meus queridos, terminando o sermão dessa noite, eu diria que há 2 razões básicas porque temos que proclamar a mensagem com urgência. A primeira é porque é chegada a hora do juízo. O dia da expiação de Deus chegou. E no dia da expiação era dia de jejum, de oração.
era dia de tirar as joias, era dia de santificar, era dia de purificar, era um dia especial. E em 1844 começou o dia da expiação de Deus e está prestes a terminar. É hora de fazermos um reavivamento e uma reforma na nossa vida. É hora de buscarmos uma purificação. Nós não podemos mais continuar sendo adventistas e ouvindo a música do mundo. Nós não podemos continuar adventistas comendo a comida do mundo. Nós não podemos continuar adventistas e continuar vivendo no mesmo estilo de vida das pessoas do mundo. Nós não podemos continuar adventistas falando igual as pessoas do mundo. Nós não podemos continuar adventistas e continuar comendo igual o povo do mundo. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que mostrar uma conduta pura, santificada. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver a glória do Senhor resplandecendo em nosso coração. Deus espera uma igreja do advento santificada, purificada e unida para pregar a mensagem do Evangelho eterno àqueles que ainda não conhecem. Nós precisamos, uma segunda razão para proclamar o Evangelho eterno. A primeira é porque é chegada a hora do juízo. A segunda é porque Deus é o Criador. Está chegando o dia da vindicação do caráter de Deus. Está chegando o dia. Está chegando o dia quando a história de maldade, de pornografia, de podridão deste século chamado das luzes vai acabar. Está chegando o dia. Está chegando o dia que o Criador vai resgatar o planeta Terra que foi roubado por Satanás e os seus anjos. Você precisa estar pronto nesse dia. Você precisa entender que hoje é o dia de ser diferente do mundo. Hoje é o dia de você fazer frente a essa decisão. Não chegue na frente do espelho e querendo ficar mais bonito, comece agora a se encher dos fashions e da moda que existe por aí, para você ser igual às pessoas do mundo. Não faça isso. Agora é hora de ser diferente. O desejo de ser igual ao mundo foi a ruína de Israel. Israel tinha Deus como rei, era a teocracia divina. E um dia o povo começou a ser gozado pelos cananitas, que diziam: vocês não são nação, vocês não têm rei. E o desejo de identificação fez o povo chegar a Moisés e dizer: nós queremos um rei. E Deus disse: mas Samuel, porque eles querem um rei? Eu sou o rei deles. Senhor, mas eles querem ser igual aos pagãos. E a história dos reis de Israel está registrado na Bíblia como um registro de apostasia e de oposição e prostituição contra o nome de Deus. O povo do advento hoje está querendo ser igual ao povo do mundo. O povo do advento hoje está desejando se identificar com as pessoas aí fora. Mas Deus quer uma igreja pura. Deus quer uma igreja santificada. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês agora muito séria. A porta da graça para os adventistas do sétimo dia, ela vai fechar com o decreto dominical. Não deixe para se preparar quando vier o decreto dominical, porque a porta da graça fechou. Agora é a hora. Há adventistas esperando o decreto dominical para santificar a vida deles e se entregar a Cristo. Tarde demais. A porta da graça ainda vai estar aberta para aqueles que estão em outras igrejas. E quinta-feira a gente vai estudar sobre o alto clamor. Aqueles que ainda não conhecem a verdade do sábado e vão abraçá-la. Mas para você que teve essa luz, você que veio a esse templo cada sábado, você que recebeu toda a informação, quando o decreto dominical vier, você já precisa estar santificado e purificado. Você precisa estar pronto para receber o selo de Deus. Você precisa estar pronto para se levantar no grande conflito final, desfraudando a bandeira do Emanuel e morrer por essa causa, se preciso for. Hoje é o dia da santificação. Hoje é o dia do preparo. Lembre-se, a porta da graça para os adventistas do sétimo dia fecha com o decreto dominical. Não deixe para se preparar lá, porque vai ser tarde demais. Meus queridos, por que nós estamos tão indiferentes com uma mensagem tão poderosa como essa? Por que estamos tão indiferentes tendo o Evangelho eterno para pregar um mundo caótico, desejoso de salvação? Eu oro a Deus para que essa semana você tome uma decisão na sua vida. Uma decisão de deixar que esse Evangelho, que é o poder de Deus, entrar na sua vida.
transformar você. E quando você chegar aqui, as pessoas não vão mais lembrar de quem você era, mas elas vão lembrar da sua nova vida. A sua nova vida com Cristo. Colocando Cristo em primeiro lugar em todas as coisas da sua vida. Eu vou terminar a mensagem dessa noite. E eu vou dar um tempo a você. Eu vou lhe dar 3 minutos essa noite. Eu vou dar 3 minutos a você, para você se ajoelhar e falar com Deus. Eu quero que essa noite você abra o seu coração a Deus. Você diga a Deus quem você é, o que você tem sido, e diga a Deus o que você quer ser de hoje à noite. Senhor Deus, essa noite nós ouvimos a respeito do voo do primeiro anjo. Essa mensagem do Evangelho eterno, de que Cristo Jesus pode entrar na nossa vida e pelo poder dele nos transformar completamente. Nosso coração se rejubila por essa esperança gloriosa que temos, que ainda há conserto para a nossa história de pecado. E nós pedimos, Senhor, que Teu Espírito seja derramado essa noite em cada coração. Senhor, Tu ouviste o clamor do coração de cada um nessa noite. Conheces a vida de cada um que está aqui. Ó Deus Todo-Poderoso, opera nesses corações. Olha para cada um desses irmãos, para que essa mensagem possa falar fundo ao coração deles, eles possam decidir abraçar essa causa da pregação do Evangelho eterno, e a gente possa muito em breve ver Jesus voltar. Senhor, nós estamos cansados desse mundo, tanto sofrimento, tanto fardo, tanto peso. Senhor, nós queremos ir logo para a glória eterna. Vem nos buscar, Senhor. Senhor, eu entrego essa igreja em Tuas mãos. Toma em Tuas mãos o anjo que Tu escolheste para dirigir esse Teu povo, Pastor Marcos. Que ele e a sua família, Senhor, esteja sob a proteção do Teu Espírito. Que eles sejam guiados pela sabedoria divina, e que esse rebanho possa marchar unidos em direção ao lar celestial. Senhor Deus, olha também para os nossos irmãos na África. Conhece o sofrimento, as lutas. Ó Senhor, há tanta miséria nesse mundo hoje. Volta logo para terminar a história do pecado e leva-nos contigo para o lar celestial. Senhor, despede-nos agora com a Tua bênção e a Tua paz.
que o Teu Santo Espírito nos acompanhe e nos dê forças a estarmos novamente aqui amanhã. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.